Casa container é elevada do chão, né? Vou te contar nesse vídeo por quê e se tem bichos peçonhentos que moram aqui. Bom, melhor explicar primeiro por que eu tô enfaixada assim, né? Senão eu vou estar cheio de comentário aí perguntando. Eu caí de bicicleta aqui no condomínio, resolvi começar a andar de bicicleta, ter uma vida mais saudável, viver aqui meio que dar essa vontade de praticar atividade física, mas eu não consegui fazer uma curva, tava rápido demais, descobri que eu não sei andar de bicicleta direito, preciso começar andando devagar. Caí, me machuquei, mas tá tudo bem, já fiz os exames. Bati a cabeça, mas tá tudo bem, a cabeça é dura, tá tudo certo. Mas vamos lá, hoje eu vou tirar, no vídeo da semana passada, eu pedi para as pessoas colocarem nos comentários, né, dúvidas sobre a casa container, porque eu tô morando aqui já há 5 meses e acho que já dá pra gente falar aqui como que é morar na casa container. Mas tiveram algumas dúvidas aqui mais básicas ainda que eu queria tirar. A primeira delas foi do Newton, falando sobre as sapatas, né, porque a casa container, ela tá aqui elevada do chão, em cima de sapatas. Ele me perguntou: vi que o container fica apenas apoiado sobre a estrutura de concreto. Minha dúvida é se é isso mesmo ou se depois ele foi fixado de alguma forma nos pilares. Não, é isso mesmo. As sapatas, ela tem uma estrutura de ferro, né? Ela é ferro e concreto e elas estão só apoiadas no chão. Porque o container, comparado a uma casa de alvenaria, ele é muito mais leve. A casa container é muito mais leve. Foi muito por isso que a gente optou pela casa. E o lance das sapatas serem só apoiadas no chão faz com que o container e a sapata se movimentem junto com os movimentos da terra, que a gente nem sente. Que é o que faz, por exemplo, as casas de concreto, as casas de alvenaria, racharem com o tempo, porque elas têm essa fundação, né, muito profunda para sustentar esse peso todo da casa, e com o tempo elas vão rachando, vão tendo fissuras, trincas, que é o que a gente não tem numa casa leve, como a casa container, como o light steel frame, por exemplo. Por que o container tem que ser elevado, né, do solo? Para quem não acompanhou o canal, não viu na época que a gente fez, para ventilar esse chão, né, pra gente não ter problema de infiltração e de enferrujar o container. Também tem muita gente que pergunta: não tem perigo de enferrujar o container? Tem. Então você tem que tomar esses cuidados. Você tem que, antes de pintar o container, lixar os pontos de ferrugem, usar uma tinta adequada para isso. Hoje existem tintas ótimas no mercado que são anti-ferrugem, e você elevar ele do solo para você não ter problema de infiltração. É por isso que a gente eleva. Então a gente não vai ter problema de fissura, trinca, nem de infiltração. E aí o que a gente fez? A gente tem um espaço aqui do chão até o container de mais ou menos uns 45 centímetros, né? Porque como o terreno não é certinho, retinho, a gente colocou as sapatas para o container ficar reto. Então varia aí de 40 a 50 centímetros, que é uma altura suficiente para a gente poder fazer manutenção embaixo, como se faz embaixo de um carro, porque a gente está passando aqui por baixo a parte hidráulica da casa, o esgoto, né? Alguns cabos de iluminação. Então, se precisar de manutenção, só entrar ali e fazer manutenção. E aí, algumas pessoas ficam preocupadas quando vem um container assim, em relação a bichos. 2 pessoas aqui me perguntaram, eu até salvei, queria falar o nome delas, obrigada aqui por participar. Foi a Bia Sodré, ela perguntou aqui: eu reparei que existe um espaço entre a casa e o chão, então eu queria saber se bichos ficam aí embaixo, tipo aranha, escorpião, formigueiros. Adoro o canal. Que bom, Bia, obrigada por ter comentado, por nos acompanhar aqui. O outro comentário foi do Fábio Augusto. Vizinhos de um canavial têm que começar a pensar no risco de invasores indesejados, como cobras, aranhas, escorpiões. Você não acha que a área debaixo do container possa ser um habitat atraente para esses bichos? Vamos localizar a casa, né? A gente optou por morar num condomínio mais afastado da cidade. Então aqui era uma fazenda, foi uma fazenda um dia e foi loteado. Então a gente também escolheu o terreno de frente para uma área verde, porque a gente gosta de planta, a gente quer viver mais perto da natureza. Então do lado de lá a gente tem um canavial. Então é essa área aqui, né, mais pelada, por enquanto que eles tiraram as canas, então tá bem peladinha. E do lado de lá a gente tem até uma florestinha. Aí as pessoas ficam olhando essas imagens e falam: nossa, deve ter muito bicho na sua casa, você não tem medo?
Primeiro, eu acho assim, que quem tem muito medo de bicho não deve optar a morar num lugar assim, né? Porque realmente vai ter aranha, vai ter sapo, vão ter vários bichinhos que aparecem aqui e tá tudo bem. O importante é a gente manter o equilíbrio, não sair por aí exterminando os bichos, porque a gente tem aqui uma cadeia, né? Se a gente exterminar um, a gente desequilibra esse meio ambiente. A gente fez inclusive um espelho d'água aqui, que é para atrair libélula, para atrair sapinho. Os sapinhos vão comer as aranhas vão comer os pernilongos, e aí a gente tem uma cadeia equilibrada. Quando a gente extermina um bicho, passa um veneno aqui, por exemplo, você acaba deixando os bichos mais fortes e aí sim você desequilibra o meio ambiente e acaba gerando praga. O Mário já falou aqui no canal, o Mário Scalambrino, que é o paisagista aqui da casa, ele já falou no canal que praga não existe, o que existe é o desequilíbrio. Quando você desequilibra o seu meio ambiente aqui, aí sim você vai ter um monte, por exemplo, de aranhas, porque você matou os outros bichinhos que comem as aranhas. Então, assim, nunca vi... Escorpião é um bicho que realmente a gente tem medo porque ele tem veneno, ele pode picar, né? E ele é um bicho venenoso. Aqui a gente não teve nenhum contato com o escorpião, nenhum morador ainda viu escorpião aqui. E cobra, sim, cobra tem no condomínio, mas eu não sei de nenhum caso que a cobra chegou na casa de alguém. Como a gente tem essas áreas verdes, e por isso que é importante também a gente ter esses ambientes, elas vão preferir 1000 vezes ficar ali na área verde, naquela região onde tem inclusive um brejo, que vão ter vários sapinhos para ela se alimentar, do que ela vir numa casa que tem movimento, que tem cachorro, que tem gato, enfim, elas vão preferir 1000 vezes uma área verde daquela. Então eu não me preocupo com cobra vir aqui. Teve um bicho só que apareceu aqui embaixo do container uma vez, eu vi ele saindo correndo, entrando, que foi um calango. E o meu gato saiu correndo atrás para pegar ele, eu fiquei muito assustada, porque eu achei que ele ia machucar o meu gato, não pelo calango em si, não fazia nada pra gente, mas pelo gato sair correndo atrás dele. Falei, meu Deus, vai dar uma rabada, vai morder o gato. Calango é um lagarto pequeno, né? Ele deve ter nomes diferentes aí em várias regiões aí do Brasil, mas eu chamo ele aqui de calango, esse lagarto pequenininho. Então eu acho que os gatos também ajudam aqui embaixo do container a não ter bicho, porque esse calango nunca mais voltou, nunca mais vi ele aqui. Mas o que é importante a gente saber para não ter infestação de bicho? É a limpeza. O que acontece quando a gente acaba uma casa? Sobra muito material. E aí a gente, né, numa casa container principalmente, tende a enfiar tudo ali embaixo. Você não sabe como se desfazer daquilo no momento, se você vai precisar usar aquilo depois ou não. Quando acabou a obra aqui, quase todo mundo que passou pela obra deixou alguma coisa embaixo do container. E a gente tá fazendo essa limpeza aos poucos. A gente já tirou muita coisa debaixo do container, mandou aqui para um lugar de reciclagem, porque as pessoas vão enfiando o resto de material. E aí sim é o perigo. Se você amontoar um monte de madeira uma em cima da outra, por exemplo, vai ser um lugar propício para escorpião morar. Então, não pode fazer isso. Outra coisa que a gente não pode fazer é jogar resto de bebida no quintal, na grama. Tipo, sobrou um resto de cerveja aqui, ou de refrigerante você joga no quintal, tem açúcar. Você vai atrair outros tipos de bicho. Então, o importante é manter o quintal limpo. Então, a gente está limpando aos poucos, tirando tudo que tem aqui, e não tem nenhum tipo de bicho morando aqui embaixo do container. Só os gatinhos que gostam de ficar por ali de vez em quando. É um lugar gostoso porque é muito fresco e ventila, né? Então eles gostam de ficar deitadinhos ali à tarde, dormem, eles somem, eu não sei onde eles estão, é só eu abaixar aqui, colocar uma raçãozinha e chamar que eles aparecem, eles estão dormindo embaixo do container. A gente quis morar aqui num condomínio mais isolado da cidade exatamente para ter mais contato, tanto com as plantas quanto com outros bichos. E aqui no quintal a gente encontra vários bichinhos diferentes, são besouros diferentes, grilos, libélula de várias cores diferentes uma das outras, mamangava, abelhas. E cada vez que a gente vai cuidar do jardim, a gente vê um bichinho e a gente fica emocionado de ver o bichinho ali, sabe, convivendo com a gente. E a gente está aprendendo muito com eles, na verdade. E a ideia é essa. E quanto mais diversidade de plantas você tem no seu quintal, menos chance de você ter uma praga
né? E aí o Mário fala muito disso, não é praga, já falei, né? É um desequilíbrio, porque exatamente você tem pouca espécie, pouca variedade. Vão ter uns bichos só ali, aí eles vão dominar aquele ambiente. Quando você tem vários tipos de planta, você vai ter vários tipos de bichinhos. Aqui a gente encontra muita joaninha. A joaninha é um predador natural de pulgão, de cochonilha, que pode atacar outras plantas. Aparecem as joaninhas aqui, que todo mundo acha bonitinha, mas também aparecem taturanas, que as pessoas já têm um pouco de medo, não gostam muito, né? Aranhas. Mas eu não vejo problema em conviver com esses bichos, eles não fazem mal pra gente. E vou te falar, dentro de casa, quase não tem bicho nenhum, porque tem uma diversidade imensa aqui fora da casa para eles comerem, né, para eles viverem, eles não precisam ficar dentro de casa. Eu vou contar uma experiência pessoal aqui, eu não sou do tipo, nossa, abraço todos os bichos, rolo na grama, eu também tenho medo de alguns bichos. Eu tinha muito, não é nem medo, mas tipo asco de sapo. Eu achava o sapo muito feio, não podia ver um sapo. E quando a gente veio morar aqui, por ter uma área úmida aqui, um brejo, apareceram umas pererecas, sapos. No começo eu saía de casa super preocupada, olhando, entrava no carro correndo, com medo de encontrar um sapo, dele pular em mim. Mas hoje tem um sapo que a gente até deu um nome pra ele, o Jorge, ele aparece aqui à noite, por volta de 7 horas ele tá na garagem. E aí eu comecei, em vez de ficar com medo dele, comecei a olhar mais pra ele, né, pros detalhes dele, assim. E eu juro que eu tô começando a achar ele bonitinho, Jorge. Quando ele não aparece aqui, eu fico um dia sem ver, eu fico com saudade, fico chamando, cadê o Jorge? O Jorge não vem hoje. Eu acho que é essa relação que a gente tem que mudar com o bicho, né? Quanto mais medo você tem de todos os bichos, parece que... Mas até eles aparecem pra você, né? A minha mãe tem aracnofobia e ela vai pra um lugar que é de madeira, ela já fica procurando aranha, ela não relaxa, ela fica olhando. Claro que ela vai encontrar uma aranha. Então eu acho que essa relação, né, que a gente tem com o bicho é que tem que ser saudável. Os bichos fazem parte da natureza, assim como a gente. E eles estavam aqui antes da gente. A gente veio aqui, construiu nossa casa num lugar que era o habitat deles. Então, a gente, no mínimo, tem que saber conviver bem com esses bichos e não chegar querendo matar ou ficar com medo deles, né? E uma coisa que vocês já devem ter visto em vários condomínios é que as pessoas colocam galinha da Angola, né? Quando começa a ter problema com escorpião, aranha, você tem que colocar um predador. Você coloca um bando ali de galinha de Angola, que é super bonitinha para comer os bichos. Aqui, por incrível que pareça, né, que tem área verde, é grande, não tem. Mas aposto que se começar a aparecer escorpião, certeza que os moradores vão querer colocar um bando de galinha da Angola aqui, em vez de colocar veneno. Pelo menos é o que eu espero morando num condomínio assim, né? Que a gente parta sempre para soluções mais naturais. Que a hora que você começa a partir para o veneno, você pode ter certeza que você vai desequilibrar o ambiente. Daqui a pouco, sim, você vai ter praga, vai ter um bicho aqui que sobrevive ao veneno que você colocou. E aí é difícil voltar atrás. Eu já cometi esse erro na vida, na casa que eu morava antes, tinha um quintalzinho menor ali, a gente tinha algumas plantinhas e aparecia muita barata, era um lugar mais urbano. E aí eu chamei para fazer dedetização, por causa de formiga também. E as minhas plantinhas, com o tempo, começaram a sentir, ficar tristes e nunca mais meu quintal foi o mesmo. Me arrependo muito de ter feito isso. Então eu não quero cometer esse erro novamente. Quero fazer tudo da forma mais natural possível e conviver bem com todos os bichinhos aqui. Ah, teve muita gente também que perguntou do lance da casa ser quente ou não, da diferença de temperatura fora e dentro. Eu comprei pela internet 2 termômetros para eu conseguir fazer esse vídeo para a semana que vem. Eu espero que chegue a tempo para eu colocar um aqui fora, um lá dentro e a gente mostrar exatamente como que está funcionando o nosso isolamento e explicar melhor como que foi feito esse isolamento aqui para as pessoas que perguntaram sobre isso. Obrigada, beijo para vocês e até semana que vem.